Oi, pessoal, boa tarde. E aí, beleza? Boa tarde, professor. Beleza? Boa tarde, professor. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, e aí, pessoal, alguma dúvida sobre a última aula? Alguma coisa para discutir? A dúvida aparece na hora da lista, Victor? É, exatamente. Tem, Victor, a próxima sai nesse fim de semana já. Está quase pronta. Muito frio, né, Raul? Bom, pessoal, vamos começar? Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto que já é parte da lista 2, tá? E na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai dar um pequeno break e eu vou resolver a lista 1, tá? Então quem não tentou fazer a lista 1, acho que agora é a hora certa. É importante que vocês tentem fazer os problemas antes, né? Porque quando vocês veem alguém resolvendo a lista, é sempre mais fácil, mas na hora que a gente senta para tentar resolver, é aí que está o verdadeiro problema. Então, acho que é muito importante que vocês tentem realmente sentar e resolver a lista antes de ver alguém resolvendo por vocês. Então, eu vou recomendar que vocês esse fim de semana façam a lista 1. Na segunda-feira a gente resolve ela em aula e ao longo do fim de semana mesmo eu já vou disponibilizar a lista 2, ok? Show. Alguma pergunta, pessoal? Ok. Hoje a gente vai falar, então, sobre movimento circular. Esse é o último tópico que a gente vai falar que envolve a cinemática, tá? Então, o próximo tópico já começa a envolver dinâmica. Esse é o último tópico que a gente vai falar sobre a cinemática. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente vai considerar uma partícula que está se movendo em torno de um círculo. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema bidimensional e eu tenho aqui um círculo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar esse meu círculo aqui de alguma forma. Tentar de novo. Melhorou. Então, aqui está o meu círculo, tá? E a ideia é que eu tenho uma partícula que está sofrendo um movimento circular. Então, a partícula está aqui, ela está andando aqui, está girando, tá? No mesmo espírito de cinemática que a gente vem tratando desde o começo do curso, a gente não vai se interessar ainda por que essa partícula está em movimento circular, ou seja, que tipo de mecanismo que faz com que ela seja restrita a andar só num círculo. Isso pode ser complicado, pode ser, por exemplo, alguma coisa relacionada com a órbita de um planeta, a órbita de um satélite, alguma coisa assim. Ou pode ser algum tipo de vínculo físico, como, por exemplo, um carrinho andando num trilho. Né? Então, quando o carrinho anda num trilho, você tem o vínculo do trilho que força esse carrinho a ficar andando numa circunferência. Então, tudo isso a gente vai discutir mais para frente, ao longo do semestre. Como é que você, de fato, obtém movimentos circulares. Mas para nós agora, a única coisa que importa é que esse raio aqui, ou seja, a distância que a partícula faz com relação ao centro, é fixo. Tá? Então, ou seja, a distância com relação ao centro, a origem, né, é fixa. É isso que caracteriza o movimento circular, tá? Então, se aqui a distância é de 1 metro, então aqui a distância do centro é 1 metro, aqui a distância do centro é 1 metro e assim por diante.
Então, a partícula vai estar aqui, né? Tá? E como o movimento é unidimensional, a gente pode considerar um vetor posição, que é só em duas dimensões. Eu vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y. Então, x de t na direção y, mais y de t na direção j, ok? E a gente pode fazer uma decomposição angular do vetor posição. Angular. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu pegar esse meu carinha aqui e deixa eu... peraí, deixa eu... Um segundo. Deixa eu primeiro melhorar isso um pouco. Dar um zoom aqui. X. Peraí. Tirar esse R daqui. Tá, eu tenho aqui agora a distância R e eu tenho esse ângulo aqui, eu vou até colocar ele colorido, que eu vou chamar de θ. Né? Então, x de t, né, por trigonometria, x de t é o cateto adjacente, né? Ou seja, o x de t é aqui o cateto adjacente, então ele é a hipotenusa vezes o cosseno de θ, e y de t é o cateto oposto, então é r seno de θ. Tá? O que tem de diferente aqui? Diferente é, esse θ é um θ de t, né? Então, a dependência temporal está aqui. Aqui não tem dependência temporal, ou seja, o movimento circular é que R é independente do tempo. Ou seja, é isso que, digamos assim, que define, né, o movimento circular. A gente poderia ter feito essa decomposição angular, isso é uma coisa importante da gente conseguir imaginar, pessoal. A gente poderia ter feito esse tipo de decomposição para uma partícula que faz qualquer tipo de trajetória. Você poderia imaginar uma partícula que está aqui, aí ela vem, ela vai para cá, ela volta, ela sobe, ela desce, etc. Ainda assim, seria possível escrever uma coisa desse jeito. A diferença é que esse R seria um R de t, ou seja, seria uma função que depende do tempo. Enquanto que aqui, o que é especial é que esse R ele é fixo, é uma constante, ou seja, 10 metros, 1 metro, que seja. Tudo bem? Então, o tipo de movimento circular é determinado pela função θ de t. Tá? Ou seja, a forma como a partícula se move no círculo é determinada por essa função θ de t. Ela pode estar andando, por exemplo, com velocidade constante aqui, ela pode estar fazendo uma coisa muito louca, do tipo, ela vem aqui, para, volta, vem. Imagina um carrinho mesmo, né? Imagina, que isso aqui é um carrinho, e esse carrinho consegue andar, e o que você quer fazer, o seu objetivo, né, como pesquisadora, é reportar a posição desse carrinho no círculo. E o carrinho pode estar fazendo umas coisas muito loucas, ele pode estar indo e voltando, ele pode estar primeiro acelerando, depois freando, e assim por diante, né? Então, um exemplo é o que a gente chama de movimento circular uniforme, ou MCU. Tá? O que é o movimento circular uniforme? É quando θ de t ele é uma certa frequência angular, ômega, vezes t mais um certo t0. Tá? Isso é o que a gente chama de movimento circular uniforme. θ0 aqui é igual ao ângulo em t igual a 0, e ômega é o que a gente chama de frequência angular. Tá? Isso aqui é provavelmente algo que vocês viram no ensino médio, né? Mas o que é importante enfatizar é que isso aqui é só um possível movimento circular. Não precisa ser assim, ou seja, o movimento circular não precisa ser uniforme. O movimento circular uniforme é uma partícula que está andando aqui com uma velocidade constante. Fica girando aqui. Mas não precisa ser assim, ela podia estar vindo, acelerando, depois freando e assim por diante. Tá? Então, não precisa ser uniforme, mas o MCU é um exemplo comum de movimento que aparece. Algumas coisas que a gente pode comentar sobre o MCU.
o período da rotação é t igual a 2π sobre ômega, tá? Porque a ideia do período, né, de onde vem essa fórmula para o período? Ela vem do fato de que, se eu colocar a θ no período t, isso aqui vai dar ômega vezes 2π sobre ômega mais θ0, ou seja, é 2π mais θ0. E aí, cosseno de θ de t é cosseno de 2π mais θ0. E quando você soma 2π no cosseno, não muda nada. E o mesmo para o seno, né? Se você pega o seno e você soma ele de 2π, não afeta em nada seno de θ0. Ou seja, a gente volta para o ponto inicial. Ponto inicial. Tá? Então, o período T maiúsculo, ele é o tempo que a partícula demora para voltar até o instante inicial, ou seja, até o ângulo inicial θ0. Se ela começou aqui, em um período ela volta para cá. Tá? E a gente tem também a frequência linear, eu só vou definir isso aqui só para deixar mais claro, né, caso vocês não tenham visto antes. A frequência linear, que é Ni igual a ômega sobre 2π. Né? Ou seja, ela é 1 sobre o período. Então, em geral, a gente gosta, em física, a gente acaba usando muito mais a frequência angular, porque a frequência angular é o que aparece no ângulo. Né? É fácil lembrar, assim, a frequência angular é o cara que aparece dentro de ângulos, ou seja, dentro do ângulo θ, dentro de cossenos e senos, etc. Então, a unidade de frequência angular, a gente, em geral, escreve como sendo radianos por segundo, enquanto que a unidade de frequência, a gente escreve como sendo 1 sobre segundo, que é igual ao hertz. Tá? Radiano não é bem uma unidade, né? Ou seja, a gente meio que só escreve radianos por segundo para lembrar que esse cara é angular, né? Radiano em si não é uma unidade física, né? Mas tudo bem. E uma outra unidade que aparece com frequência também, então outra unidade de frequência é o RPM, que são as rotações por minuto. Ai, meu Deus. Rotações por minuto. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso de um carro, né, o motor do carro, você vai olhar lá no seu painel do carro, você vai ver uma coisa do tipo 3.000 RPM, né? Sei lá, a rotação típica do motor do carro. Então, isso aqui é 3.000 dividido por 60. 1 sobre segundo. Porque é rotações por 1 minuto. Então, é rotações por 1 segundo. Então, isso aqui dá... Aqui, deixa eu colocar S... dá em geral 50 Hz. Eu gosto de falar desse exemplo porque eu acho muito massa assim, que dentro do nosso carro tem um negócio ali que está dando 50 voltas por segundo. É meio incrível isso, se parar para pensar, né? Ou seja, a gente não está falando aqui de uma coisa microscópica, a gente está falando de um pistão. É um negócio que pesa vários quilos de ferro, de aço, sei lá. E esse negócio está no nosso carro ali a 1 metro de distância das nossas pernas, tá certo? E ele está girando 50 voltas em um único segundo, o que eu acho meio doido isso. Oi, Raul. Implica porque essa aqui é a posição inicial, né? Vamos tentar abrir um pouco mais essa conta. Então, o vetor inicial, né? R de t, R de t é cosseno de θ de t na direção i, mais seno de θ de t na direção j. Então, R de 0 é cosseno de θ0 na direção i, mais seno de θ0 na direção j. É exatamente a posição inicial, ou seja, esse ângulo θ0 que aparece no MCU aqui, é exatamente o cara que a gente define como sendo a posição inicial, né?
E, por outro lado, se eu fizer R no tempo t maiúsculo, isso aqui vai ser a mesma coisa. θ0 i mais seno de θ0 j. Ou seja, vai ser igual a R de 0. Beleza. Renan, existem rotações na velocidade da luz? Não, o que você pode ter são partículas que estão muito próximas da velocidade da luz. O próton, lá no LHC, eles aceleram prótons lá, né, no CERN, na Suíça. O próton, ele fica acelerado no anel, então ele está girando lá. E a velocidade do próton é muito próxima da velocidade da luz. Não é exatamente a velocidade da luz, mas é muito próxima. E ele está girando lá. Então, isso dá para ter, mas não exatamente na velocidade da luz. Mais perguntas, pessoal? Boa, Daniel. Isso não é errado. Ainda bem que você mencionou isso. Renan, já respondo a sua pergunta. Ainda bem que você mencionou isso, Daniel. Eu tinha esquecido. Aqui, ó, a gente chamou esse ômega de frequência angular. Mas é verdade, tem um outro nome aqui, que é velocidade angular. Vamos explicar por que isso daí, né? Nota o seguinte, no MCU, então vou até colocar isso como um novo título aqui, velocidade angular. Então, no caso do MCU, a gente tinha θ de t igual a ômega vezes t mais θ0. Então, a gente vê que a derivada do θ, dθ dt, é exatamente igual a ômega, né? Porque a derivada de θ0 é uma constante, dá zero, e a derivada de t é 1. Então, esse ômega ele é exatamente igual à velocidade angular, tá? No caso mais geral, a gente ainda assim pode definir um ômega de t como sendo dθ dt, tá? Ou seja, é uma velocidade angular, a diferença é que ela vai depender do tempo agora. Aqui ela é uma constante, né? Mas no outro caso ela depende do tempo. O que é interessante notar é o seguinte, ou seja, a gente sempre pode definir uma frequência angular, uma velocidade angular para qualquer movimento circular, não precisa ser só para o uniforme. Nessa aula, para tentar evitar um pouco de confusão, eu vou chamar isso daqui de θ ponto, tá? Eu só escolhi essa notação para variar um pouco aqui, talvez poderíamos usar ômega de t, mas para não confundir com uma frequência constante, eu vou chamar isso de θ ponto. Lembrem, pessoal, eu tinha falado isso lá algumas aulas atrás. Essa notação θ ponto é só uma abreviação de dθ dt, tá? Então, θ ponto é a mesma coisa que a derivada do θ, tá? Só que a gente escreve isso de forma mais compacta. Então, isso aqui é um θ ponto de t, inclusive, né? Ou seja, depende do tempo, em geral. E no MCU não depende, ok? Renan, isso acontece também. A luz também ela sofre a atração da gravidade, né? Então, é por isso que acontece lá em buracos negros, etc., que a luz também é dobrada pela gravidade. Sim, isso é verdade. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Boa. Então, agora, eu quero introduzir uma noção que é o que a gente chama de versores angulares. Isso daqui é uma forma da gente compreender um pouco melhor o que está acontecendo no movimento circular. Eu quero que vocês tenham uma visão um pouco mais assim geométrica, né, espacial, do que acontece no movimento circular. Então, olha só, deixa eu copiar e colar o meu desenho aqui. Espera aí. Vou colocar ele aqui de volta. Tentem imaginar o tempo todo que essa partícula aqui, ela está girando aqui, tá? Então, ela está ao longo desse trilho girando. Então, a ideia de versores angulares é eu introduzir em cada ponto do espaço dois versores
que representa alguma coisa útil sobre esse meu movimento. E eles têm a seguinte cara. O primeiro versor, ele é um versor que a gente chama ele de ER, chapéu, tá? E o outro versor é o que a gente vai chamar ele de Eθ, chapéu. A ideia é que esses versores, a gente quer definir, a gente quer escrever, né? Versores tal que o ER sempre aponta para fora, ou seja, ele sempre aponta da partícula para fora, e o Eθ sempre aponta na direção tangencial ao círculo. Então, esses caras formam um ângulo aqui de 90 graus, tá? E ele sempre aponta na direção tangencial ao círculo. Isso em cada ponto do espaço. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, eu vou ter o ER aqui, e eu vou ter o Eθ aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, aí eu vou ter o ER aqui e eu vou ter o Eθ aqui, e assim por diante, tá? Então, isso é o que a gente chama de versores angulares. Essa notação, deixa eu só esclarecer, ER, chapéu, e Eθ, chapéu, eu só estou introduzindo para a gente treinar um pouco com notações diferentes, tá? Em muitos livros, as pessoas vão chamar isso daqui de R, chapéu, e de θ, chapéu, tá? Do mesmo jeito que esses versores aqui, I, J e K, em muitos livros, as pessoas chamam isso de EX, EY e EK. Então, eu só estou introduzindo isso porque eu sei que pode ser um pouco confuso, ter muitas notações, mas é que diferentes pessoas usam diferentes símbolos, então a gente tem que se acostumar um pouco e ser flexível, né? Então, a gente, por exemplo, vinha chamando esses versores aqui de IJK, mas se você olhar alguns livros, as pessoas vão chamar isso de um EX, EY e EZ, desculpa. EZ aqui. EZ, tá? Porque a ideia é esse E aqui é meio que para dizer que é um versor, né? Então, o Ezinho é o versor e o índice é a direção que ele aponta. Essa é mais ou menos a ideia. Então, tipo, o E representa um versor em geral e o índice dele é a direção que esse versor está apontando. Isso, Renan, isso daqui são coordenadas polares, exatamente. Isso aqui é uma forma de a gente ter coordenadas polares. Perfeito. Então, vocês veem que a ideia nossa aqui é tentar definir esse versor, tá? Ou seja, esses dois versores, ER e Eθ, tá? E, bom, de novo, eu só chamei de ER e Eθ para a gente treinar um pouco com diferentes notações. Então, vamos lá. Quem que é o ER? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Quem que vai ser o versor que ele aponta? Ou seja, é um versor, ele tem módulo... Oi, Raul. Esses versores, a ideia, a gente quer construir, né? Então, a gente quer construir dois versores que acompanham o movimento da partícula. Ou seja, que em cada ponto do espaço, a gente quer, assim, para cada ponto do espaço, tipo aqui, 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 a gente quer um versor que aponte para fora e um vetor que aponte tangencial ao círculo. E eu posso adiantar, inclusive, para vocês, por que que isso vai ser interessante. Por que que esse vetor ER é interessante? A gente pode começar falando sobre isso. Esse vetor ER é interessante porque ele aponta na direção do vetor posição, né? O vetor posição está aqui, ó. Ele é esse cara aqui. Tá? Esse daqui é o R chapéu. Desculpa, o R de T. Então, esse vetor ER, ele é simplesmente o versor que aponta na direção do vetor posição. Se o vetor posição está para cá, então o ER vai estar para cá. Se o vetor posição está para cá, o ER vai estar para cá e assim por diante. Então, vocês têm alguma ideia de qual seria a fórmula para esse R? Algum chute de como seria a cara desse cara? Não, Raquel, não tem nada a ver com aceleração ainda. A gente vai ver que depois o conceito de aceleração vai estar muito relacionado com esses versores, né? Porque esses versores vão estar dizendo aqui as direções do movimento. Espera aí. Tá? Stephanie, é tipo vetor posição, mas como assim mais R? Somado R, Stephanie?
E o Raul está dizendo que é da forma alfa R, onde R é o vetor R, né, Raul? Imagino. Boa, exatamente, Raul. Esse é o ponto. Então, vamos reescrever aqui quem que era o versor R, né? A gente tinha que o versor R de t, ele era R cosseno de θ de t na direção I, mais R seno de θ de t na direção J. Hã? E agora, quem que vai ser o versor que é paralelo a esse cara? Ou seja, esse cara não tem módulo 1, certo? A gente pode, inclusive, escrever quem que é o módulo dele. Quem que é o módulo do vetor R? Alguém sabe de cabeça aí qual que é o módulo desse vetor? Não precisa nem fazer conta. Dá para chutar, assim, né? B1, Celso. O que é B1? Desculpa. O raio da circunferência. Perfeito. É R, né? A1. Não. O raio desse vetor aqui é R. Porque, ou seja, é fácil pensar. Isso aqui é o vetor posição. É esse cara aqui. A distância que ele está ao centro é R. Né? Então, ou seja, você tem um círculo aqui de raio R, sei lá, 10 metros, 1 quilômetro, que seja. Então, o módulo desse vetor, imagina essa flecha cinza aqui andando, né? O módulo dessa flecha cinza é exatamente o vetor posição. Então, esse aqui é o R de t. Né? Então, o módulo desse vetor aqui é R, não é 1. Agora, a pergunta é, qual que é o versor que tem a mesma direção desse cara, mas o módulo é 1? A resposta é, eu simplesmente pego esse cara aqui e divido pelo módulo dele. Ou seja, cosseno de θ de t na direção I, mais seno de θ de t na direção J. Né? Isso daqui vai ser o meu versor ER. Né? Ele é o versor que sempre aponta nessa direção aqui. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Boa. E quem que é o versor Eθ? O versor Eθ, ele é um pouco mais complicado, tá? Oi, Luca. Claro, que parte você quer que eu repita? Então, o que é o ER? Ele é um versor, então ele é um vetor de módulo 1, que aponta na mesma direção do vetor posição R de t. Tá? Então, ele vai ser essencialmente o vetor posição, mas eu quero que ele tenha módulo 1. Né? Então, eu vou dividir ele pelo módulo aqui, R. Então, é esse cara em cinza aqui dividido pelo R. Beleza? E quem que é o versor Eθ? Olha, esse daqui é mais difícil, tá? Vocês conseguem achar, se vocês quiserem fuçar um pouco, dá para achar quem que é o Eθ, supondo que ele é perpendicular ao ER, né? Então, o que vocês querem é um vetor, é um versor, que ele tem que ter módulo 1 também, e ele tem que ser perpendicular a esse daqui, ER. Então, esse daqui dá para achar, não é difícil não, mas eu não vou fazer essa conta para a gente não perder tanto tempo, eu vou só escrever a resposta, tá? A resposta é que esse cara, ele é assim, ele é parecido com o outro, só que o seno e o cosseno estão trocados. Enquanto que aqui é cosseno, seno, aqui é menos seno, cosseno. Tá? E a gente pode fazer um teste de sanidade aqui, só para ver se está certo. Como é que a gente determina se dois vetores são ortogonais entre si ou não? Vocês lembram? Se a gente tem dois vetores, como é que a gente faz para saber se eles são paralelos ou se eles são perpendiculares entre si? Produto escalar, exatamente. Então, o que a gente tem que calcular é o produto escalar desse vetor ER com esse vetor Eθ. Então, lembra que o produto escalar eu multiplico as componentes e somo tudo, né? Então, a primeira componente aqui, cosseno de θ, vezes menos seno de θ,
Ou seja, isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais seno de θ vezes cosseno de θ. E aí vocês veem que isso daqui vai dar zero, né? Porque aqui eu tenho menos uma coisa, aqui eu tenho mais essa coisa. O produto escalar não foi visto na aula de geometria, mas a gente viu ele aqui em sala, né, Renan? A gente discutiu ele aqui em sala algumas aulas atrás. A ideia do produto escalar, né? Que é quando eu tenho dois vetores, o produto é só calcular o produto das componentes. Então, de fato, esse teste mostra que esses vetores aqui são perpendiculares. Onde o ER estiver apontando, o Eθ está apontando na direção perpendicular. Tá? Um outro teste que a gente pode fazer é só uma questão um pouco de consistência. Vamos olhar para esse exemplo aqui. Então, vamos olhar para um exemplo que é assim, θ igual a... Que ângulo que é aqui? Se o θ estiver aqui, que ângulo que é? Boa. Exatamente, Daniel. Π. Né? O θ é esse ângulo aqui, ó. Se eu vou fazendo aqui, ó, chega aqui é π sobre 2 e aqui é π. Então, θ igual a π. O que eu vou obter nesse caso? Eu vou obter o ER como sendo cosseno de π, que dá? Cosseno de π menos 1, Ana. Cosseno de 0 é 1. O cosseno está aqui, né? Então, aqui o cosseno é negativo. Isso, boa. Então, dá menos i. E seno de π é 0. E o Eθ vai ser menos seno de π, que é 0. E aqui vai dar j. Desculpa, menos j. Então, olha só, o vetor ER aponta na direção menos i, olha só, para lá, tá vendo como faz sentido? E o vetor Eθ aponta na direção menos j, tá vendo? Para baixo. A gente vai ver, sim, Stephanie, eles estão relacionados. A gente vai fazer essa conta daqui a pouquinho, tem a ver com a derivada. Raul, é um pouco abstrato mesmo, mas tudo bem. Vamos fazer um outro exemplo. Suponha que o θ é igual a π sobre 2. Então, ó, só da intuição de vocês, sem fazer a conta. Aqui, ó, θ igual a π sobre 2. Qual que tem que ser a direção do vetor ER? Aqui, qual que tem que ser a direção do vetor ER? Boa. Mais J, né, Yasmin? Ou seja, J que é a direção vertical. Então, o ER, ele vai estar apontando para cima. Imagina essa flechinha aqui, ela está vindo para cá, aqui ela vai apontar para cima. Então, o ER tem que estar na direção mais J. Vamos ver se isso daqui faz sentido? Quem que é o ER aqui dessa forma? Se eu coloco π sobre 2, esse cara é 0, esse cara é 1. Então, eu obtenho J. E qual que tem que ser a direção aqui do vetor Eθ? Alguma sugestão? Menos i. Boa, gente. Perfeito. Então, Eθ, se tudo correr bem, tem que ser menos i. Então, olha só, eu coloco θ igual a π sobre 2, aqui morre, e aqui fica 1. Então, menos 1. Então, menos i. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Está fazendo sentido? Se não tiver, por favor, me perguntem. Espera aí. A gente não falou ainda de produto vetorial aqui não, Raul. Não tem produto vetorial nessa jogada. Agora, uma coisa que eu posso adicionar, Raul, talvez isso ajude, é o seguinte. É verdade. A princípio, a gente podia ter colocado esse θ apontando para baixo. Isso é uma questão de convenção, tá? Existe uma convenção, poderia ser usada de forma diferente, se quisesse, que é que a gente coloca esse Eθ no sentido anti-horário. Toda parte de geometria analítica, de vetores, etc., a gente, em geral, usa convenções anti-horárias. Tá? Então, o Eθ ele aponta no sentido anti-horário aqui, não no sentido horário. Não, tem o produto vetorial também. Produto vetorial é uma outra coisa, Raul.
é que a gente vai aprender mais para frente. Esse daqui é o produto escalar, né? Acho que é esse daqui que você está tentando falar, né? O produto escalar. Isso. É que produto vetorial, existe uma coisa chamada produto vetorial. Vocês vão ver isso, a gente vai ver nesse curso e no curso de vetores também. Claro, pode ir lá, Raul. Tá me ouvindo? Tô. O que não ficou claro para mim é porque esse nosso produto por escalar dando zero garante que eles são perpendiculares. Mas esse vetor que a gente está descrevendo não é um único vetor perpendicular ao ER, né? Não, tem Então, mais um. assim, e como é que a gente sabe que a gente não está falando desse outro, sabe? Perfeito, perfeito. Não, então, respondendo a pergunta em duas partes. A gente sabe que ele é perpendicular porque isso digamos assim, vem da definição desse produto escalar. Isso é uma propriedade que a gente discutiu em algumas aulas, mas eu não cheguei a demonstrar, mas vocês vão demonstrar no curso de vetores, que é que o produto escalar ele é zero se e só se os dois vetores são ortogonais entre si. Né? Supondo que os vetores não sejam zero, claro, se o vetor é zero, aí não tem graça, mas se eles não são zero, o produto escalar ele é zero só se eles são perpendiculares entre si. Então, é meio que isso que a gente está usando. Agora, respondendo a segunda parte da sua pergunta, é verdade, ele não precisa ser o único, tem um outro, que é o menos eteta, ou seja, é esse cara aqui. Então, foi por isso que eu fiz esses exemplos aqui no fundo, para mostrar que essa escolha aqui, ela produz um vetor eteta que aponta na direção anti-horária. Ou seja, ele aqui aponta para cá, aqui ele aponta para cá, aqui ele vai apontar para cá, aqui ele vai apontar para cá, assim por diante, sempre anti-horário. E isso é uma convenção, ou seja, é comum a gente adotar essa convenção de que esses vetores sempre apontam no sentido anti-horário. Tá? Obrigado, professor. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Tá claro? Ok, pessoal. Para que serve tudo isso agora? Vai começar a ficar claro. Agora vai começar a fazer sentido por que eu estou gastando nosso precioso tempo aqui para definir esses versores. Porque agora a gente vai falar do vetor velocidade. Vetor velocidade. Tá? Então, a gente sabe já que a posição R de t, eu vou escrever ela de novo aqui só para a gente deixar bem claro. Y de t na direção J. A gente pode escrever isso como sendo R cosseno de θ de t na direção I, mais R seno de θ de t na direção J. E a gente viu agora um terceiro jeito de escrever esse vetor posição, né? A gente já tinha visto esses dois, mas a gente acabou de ver um terceiro, que é escrever isso aqui como sendo R vezes o vetor ER, né? Porque o vetor ER é exatamente esse cara aqui, ó. Cosseno de θ, seno de θ, né? Ou seja, o R sobre R. Então, a gente pode escrever isso como sendo R e R. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular o vetor velocidade. Então, eu quero calcular o vetor velocidade, que é dr dt. E isso, gente, se vocês pararem para pensar, isso é uma pergunta bem genuína. Porque, olha só, a partícula está girando aqui, tá? Então, ela está aqui, ela está dando a volta aqui, tá. Qual a direção do vetor velocidade? Porque, lembra, o vetor velocidade, como é uma velocidade instantânea, né? O vetor velocidade representa para onde que a partícula está indo no próximo instante. Então, lembra no lançamento de projéteis que a gente tinha um vetor velocidade que era inclinado num ângulo? Então, aquele vetor velocidade, ele fala para onde que a partícula vai no próximo instante, né? Então, a pergunta aqui é genuína. Se a partícula está girando aqui, em que direção aponta o vetor velocidade? O vetor velocidade, ele aponta para cá, ele aponta para dentro, e assim por diante. Isso não é uma pergunta simples, não é uma pergunta intuitiva, ou seja, a partícula está girando. Então, para que direção aponta o vetor velocidade? Alguém tem alguma intuição? Legal, ótimo. Ou seja, cada um está dando uma resposta diferente. Alguns falaram eteta, outro é o Leonardo R, e o outro Leonardo também, a soma dos vetores é R e θ. Beleza, gente, ótimo. Então, ou seja, essa resposta não é simples, tá? Ou seja, não tem problema não ter uma intuição sobre isso. Vamos fazer a conta.
Vamos fazer a conta e ver o que dá. Ou seja, qual que é a direção do vetor velocidade. Sem spoilers aqui, não vou falar o resultado. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui, derivar esse cara e calcular o vetor velocidade. Então, isso daqui é dx dt na direção y, mais dy dt na direção j. Ou, se a gente quiser ser mais compacto, né, e usar essa notação aqui, a gente pode escrever isso como sendo ddt de r e r. Só que, como o r é constante, o que a gente tem é, essencialmente, a derivada do vetor ER. Então, vamos calcular quem que é isso daí. Eu vou escrever explicitamente esse cara aqui, né? Esse daqui vai ser R ddt de cosseno de θ na direção I, mais R ddt de seno de θ na direção J. Né? Então, o que nos resta é fazer essas duas derivadas, derivada do cosseno e derivada do seno. Como é que a gente faz essas derivadas? Alguém lembra? Alguém tem uma sugestão aí? Como assim, Renan? Fala mais. Como assim o coeficiente angular da reta tangente? Quem é a reta tangente? Etc. Boa, pessoal. É verdade. A derivada do cosseno é menos seno e a derivada do cosseno do seno é cosseno. A gente viu isso naquelas tabelas de derivada. Mas vocês têm que tomar cuidado, que tem uma pegadinha aqui, gente. A derivada é de uma função θ de t com relação a t. Né? O que a gente viu, eu vou até escrever isso daqui aqui, é que a derivada com relação a θ do cosseno de θ é menos seno de θ, e a derivada com relação a θ do seno de θ é cosseno de θ. Mas a gente não está derivando com relação a θ. A gente está derivando com relação a t. Oi, Renan. Isso, Renan, mas cuidado. Isso daí vale, ou seja, a reta tangente na curva da posição em função do tempo. Aqui é um pouco mais complicado no sentido que a gente está derivando um vetor. Então, isso vale para cada uma das componentes. E isso daí que você falou é verdade, mas não ajuda a gente a elaborar nessa fórmula, né? Ou seja, não ajuda a gente a obter uma expressão final para isso daqui. Oi, Marina. Multiplicar pela derivada de t? Exato, Marina. E também isso daí, Ana, usar a regra da cadeia. Ou seja, o segredo aqui é usar a regra da cadeia. A gente escreve ddt de cosseno de θ de t como sendo d dθ do cosseno de θ vezes d dt de θ de t. Era aquela história da função composta, lembra, gente? Que a gente tinha treinado? Quando tem uma função composta, eu vou até colocar na outra notação, caso você esteja confuso, eu vou colocar na notação que a gente discutiu 2 aulas atrás. A gente tinha falado assim, ó, que quando eu tinha o ddt de um f de g de t, isso era df dg, dg dt. Né? Ou seja, a primeira derivada, eu fazia a derivada intermediária, depois a derivada final. Né? Essa era a regra da cadeia. Aqui é a mesma coisa, a minha função f de g, ou melhor, o meu g aqui é θ, né? E a minha função f é cosseno de θ. Tudo bem, pessoal? Bom, e agora aqui a gente usa os resultados que a gente sabe. Então, esse cara aqui é menos seno de θ. E esse cara aqui, bom, aí você vê que aqui a coisa, assim, não tem muito o que fazer, né? Isso aqui é a derivada do θ com relação a t. A gente não sabe exatamente quanto que vale isso, porque a gente não está supondo que o movimento tem que ser o circular uniforme ou alguma coisa assim. Pode ser qualquer movimento. Então, eu vou chamar isso daqui de θ ponto.
Tá? Eu vou deixar isso daqui quietinho como sendo θ ponto. Tá? E da mesma forma, se eu fizer agora o ddt do seno de θ de t, isso daqui vai ser d de θ do seno de θ vezes d dt de θ de t. Isso daqui, agora, a gente usa a tabela, é derivada do seno é cosseno, e esse daqui é o mesmo que tinha ali em cima, é o θ ponto de novo. Portanto, olha só, agora a gente tem esses dois termos aqui, ó, esse cara e esse cara aqui. Então, portanto, a gente tem que v de t vai ser o primeiro termo r, θ ponto menos seno de θ, na direção i, mais r, θ ponto, cosseno de θ, na direção j. Tudo bem, pessoal? Tá claro? De novo, se não tiver, por favor, me interrompam, perguntem. Por que eu derivei o seno de θ aqui, Stephanie, nesse ponto aqui? Porque esse era uma das contas que eu tinha que fazer aqui, ó. Eu tinha dois termos, um era a derivada do cosseno, outro era a derivada do seno. Beleza? Boa, é verdade, Inês. Eu deveria ser um pouco mais cuidadoso aqui e escrever isso aqui como sendo um θ ponto de t. Só que às vezes a gente omite isso, tá? Isso é normal. Tipo, nem sempre a gente escreve as dependências temporais das coisas. Quando está implícito que pode depender do tempo, a gente às vezes omite, tá? Isso, assim, existe uma certa flexibilidade com relação à notação. A gente não precisa ser ultra rigoroso nesse sentido. Tem algumas coisas, por exemplo, esse θ aqui também é um θ de t, tá vendo? Aqui eu deveria ter escrito θ de t aqui, não só no θ ponto, porque o θ também depende do tempo. Então, às vezes a gente omite alguma dessas coisas, tá? Se em algum momento estiver te confundindo, quando você estiver fazendo o cálculo, escreve todo mundo, né? Escreve todas as dependências temporais. É que às vezes, para deixar a conta um pouco mais limpinha, a gente omite isso daí. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora, olha só. Eu tenho uns termos aqui que eu posso pôr em evidência. R e θ ponto aparece tanto aqui quanto aqui. Então, eu posso escrever isso como sendo R θ ponto. E o que sobra é menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Ok? E o que é isso daí? Quem que é esse cara? Opa, tá errado aqui. Desculpa. Obrigado, Stephanie. Aqui é J, né? Aqui é I, aqui é J. Perdão. Boa, gente. Valeu. E quem que é esse cara aqui? Boa. É o eθ. Perfeito. Então, esse aqui é o eθ. Então, a gente chega na seguinte conclusão, olha só. Que o vetor velocidade, ele é R, θ ponto, e θ. Esse resultado, gente, é super importante, né? Porque ele mostra que o vetor velocidade, né, ele tem a direção, é exatamente a direção é θ. Então, a velocidade, ela é sempre tangente ao círculo. A partícula está aqui rodando, em cada ponto da trajetória, o vetor velocidade sempre vai ser tangente ao círculo. Ele é exatamente aqui na direção é θ, né? Então, a gente vê o seguinte, a gente vê que a direção é tangente ao círculo. Né? E, além disso, o módulo, quem que é o módulo dele? É fácil de calcular o módulo, porque o vetor eθ tem módulo 1. Essa é a vantagem de escrever esse eθ. Então, o módulo desse cara é r θ ponto. Tá? Ou seja, o vetor velocidade, o módulo é simplesmente r vezes a velocidade angular, né? A gente pode escrever isso aqui como sendo r igual a omega. Talvez fique um pouco mais
lembre um pouco melhor o que vocês viram no ensino médio, né? No ensino médio, talvez vocês tenham visto isso, né? Que ômega é a velocidade sobre R. Né? Então, pronto, está aí, derivado em toda a sua glória, né? Que a velocidade angular é a velocidade, o módulo do vetor velocidade dividido por R. Beleza? Perguntas, pessoal? Incrível, né, Laura? Concordo. Então, deixa eu até refazer um desenho aqui, só para deixar muito, muito claro isso, né, que a gente está discutindo. Então, a ideia é que, se eu tenho aqui o meu círculo, tá? Se o vetor posição está aqui, opa, o meu vetor velocidade está aqui. Se o meu vetor posição está aqui, o meu vetor velocidade está aqui. E assim por diante. Claro, assim como o vetor eta, o vetor velocidade também podia estar apontando na outra direção, né? Eu também podia ter ele aqui, por exemplo. Né? É claro que quando eu desenho ele assim, isso depende do sinal, né? Depende do sinal desse cara aqui. Por exemplo, se o θ, isso aqui seria o caso onde o θ ponto é positivo, isso aqui é o caso onde o θ ponto é negativo. Por quê? Porque se o θ ponto é positivo, esse cara está andando aqui na mesma direção do θ. Então, a partícula, o θ conta nesse sentido, né? Ó, deixa eu só voltar aqui, desculpa andar tanto, mas o θ, ele conta no sentido anti-horário, tá vendo? Então, aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e assim por diante. Então, o θ conta nesse sentido. Então, se o θ ponto é positivo, a partícula está andando para lá. Se o θ ponto é negativo, a partícula está andando para cá. Tá? Então, dá para levar ambos em consideração. Beleza? Então, só um outro comentário aqui, né? A gente viu também que ó, só voltando um pouco aqui nas nossas expressões, que a velocidade, ela é R vezes DER dt, né? Então, a gente, no fundo, a conta que a gente fez aqui, a gente calculou quem que era o ER, a derivada do vetor ER, né? Porque o resultado que a gente obtém é isso daqui. Então, ou seja, como o vetor velocidade, que era R, DER, dt, é igual a R, θ ponto e θ, a gente tira que a derivada do vetor ER é igual a θ ponto vezes o eθ. Então, acho que isso foi uma pergunta, acho que foi da Stephanie, né, há um tempo atrás, que a derivada do vetor ER, no fundo, é essencialmente o vetor eθ, só que você ganha um fator de θ ponto na frente. Né? Se o θ ponto é zero, o que significa o θ ponto ser zero, gente? Fisicamente, o que significa eu ter θ ponto igual a zero? Isso, o que significa o ângulo não mudar, Laura? Ou seja, para o movimento da partícula. O que significa isso daí? Retilíneo? Constante? Não é circular? Parado. Parado. Significa que a partícula está parada. Então, você vê que se o θ ponto igual a zero, esse cara está parado. Então, a derivada isso faz sentido, né? Então, faz sentido que a derivada do ER com relação ao tempo seja o quanto está mudando esse ângulo θ, ou seja, o θ ponto vezes o eθ. Porque
se a partícula estiver parada, essa derivada aqui tem que ser zero. Sim, Raul. Toda equação que envolve uma derivada é uma equação diferencial. Essa equação aqui é uma equação diferencial. Isso já é uma equação diferencial. Se ela é interessante ou não, são outros 500. Em geral, a equação diferencial, a gente usa o termo para dizer uma coisa que é difícil de resolver, digamos assim, né? Que tem incógnitas. Aqui não tem incógnitas, então a gente não chamaria isso muito bem de uma equação diferencial, porque a gente não está tentando resolver para alguma coisa, né? Boa. Então, ainda não. Beleza, pessoal? Perguntas? Então, olha só, de forma análoga, a gente pode calcular a derivada do vetor eθ. Alguém chutaria quanto que deve ser a derivada do vetor eθ? Assim, um chute selvagem. Menos cosseno de θ e mais seno θ, em que direção, Stephanie? Para dentro do círculo, Victor? Boa intuição. Massa, é uma boa intuição mesmo. Exatamente, olha só. Esse cara tá para cá, eu derivei e tombou de 90 graus aqui, né? Fez ploft. Agora, se eu derivo, ele tomba de 90 graus para cá. Perfeito. Perfeito. Não falamos de aceleração ainda, Rafael. Já vamos falar um segundinho. Mas então a direção desse cara vai ser na direção menos ER. Só que, claro, eu também ganho um fator θ ponto. Eu não posso esquecer desse cara aqui. Tá? Porque, de novo, que nem aqui eu ganho um fator θ ponto extra, aqui também. Ok? Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês, tá? Mas a intuição é essa aí que o Victor mencionou. Ou seja, se quando eu derivei esse cara aqui, eu caí de 90 graus para cá, se eu derivo ele de novo, eu caio de 90 graus para dentro. Tá? Perfeito. E agora eu quero usar isso daí. Eu quero usar exatamente esses resultados para calcular o vetor aceleração. Tá? O vetor aceleração. Muito bem. Então, a conta a gente sabe qual que tem que ser feita. A é a derivada do vetor velocidade. E isso daqui, o vetor velocidade, ele é dado por esse resultado aqui, ó, r θ ponto e θ. Então, eu tenho ddt de r θ ponto e θ. Tá? E agora? Você vê que agora a gente está começando a entrar em umas contas mais sofisticadas um pouco e mais abstratas também, né? Então, assim, eu espero que essas contas estejam tirando vocês mais da zona de conforto, digamos assim, que a gente tem que agora realmente abstrair um pouco. A gente só tem coisas abstratas aqui, a gente tem que realmente começar a entender melhor o que está se passando. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Algo precisa ser feito aqui. Temos uma derivada desse negócio. Se você parar aqui, não tem graça, né? Ou seja, a gente não calculou nada. Então, a gente tem que tentar dar uma manipulada nisso daqui e ver se a gente consegue reexpressar isso de alguma forma mais útil. Então, vamos com calma. Esse parâmetro R aqui não depende do tempo. Então, eu posso colocar ele para fora da integral, da derivada, desculpa. Então, eu posso escrever isso como sendo isso daqui, isso daqui. E agora, gente, o que eu faço com isso daqui? Ou seja, eu tenho agora a derivada do produto de duas coisas que uma delas eu sei quem é, a outra aqui é meio genérica, eu não sei dizer muito sobre ela. Regra da cadeia? Como é que eu faço, Renan?
Tinha uma outra regra de derivadas que a gente viu, né? A gente viu 4 regras de derivada. A primeira é essa daqui, constantes saem para fora, né? A gente viu também a regra da soma de 2 derivadas. A gente viu a da cadeia e aí, ó, o Raul falou, a do produto. A Gabriel também. Exatamente, derivada do produto. Boa, gente, boa. Então, olha só. Aqui eu vou usar a regra do produto. Eu tenho a derivada do primeiro, com relação, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Boa, Renan. Exatamente. Então, vai aparecer um θ 2 pontos aqui, porque eu tenho esse cara aqui, que o que ele é? Ele aqui é a velocidade angular. Então, esse cara aqui, ele é o DDT do cara que já é o DDT, né? Ou seja, ele é a derivada segunda da função θ. Isso daqui é o que a gente escreve como sendo θ 2 pontos. É a aceleração angular. Quanto varia o ângulo. Exatamente, Laura. É o quanto varia do quanto varia o ângulo. Mas, no fundo, a aceleração é o quanto varia do quanto varia da posição, né? Então, justíssimo. E essa outra derivada aqui, a gente agora coloca esse resultado que a gente acabou de desenvolver. Então, a gente vai ficar com R, aí o primeiro termo é θ 2 pontos na direção é θ, e o outro resultado é esse daqui. Você vê que, olha só, prestando atenção aqui, você tem esse θ ponto aqui, mas aparece um outro θ ponto aqui. Tem 2 θ pontos. Então, fica menos θ ponto ao quadrado ER. Ok? Então, a gente chega nesse resultado que é super importante, tá? E que a gente vai usar até o final do semestre, que é que o vetor aceleração no movimento circular, ele tem 2 componentes. Ele tem uma componente que é R θ ponto e θ, menos R θ ponto ao quadrado ER. Tá? O que significa isso? Vamos agora tentar ver além da física, além da matemática aqui, ou seja, tentar entender o que significa essa expressão matemática. Então, aqui, ó, deixa eu fazer de novo o meu diagrama aqui, fazer ele até maior. É um pouco isso, Raul. É fortemente recomendado, não obrigatório. Então, aqui está o meu vetor posição. O meu vetor velocidade está aqui. E vocês veem que, enquanto que o vetor posição e o vetor velocidade, eles apontam em direções perpendiculares, o vetor aceleração, ele tem componentes nas 2 direções. Né? Deixa eu, na verdade, tirar isso daqui. O vetor aceleração, se a partícula estiver aqui, ó, ele vai ter componentes nas 2 direções. Ele tem uma componente aqui, nessa direção, que vale R θ 2 pontos, e ele tem uma outra componente que é para dentro, tá vendo? Esse cara aqui, ó, isso que eu acho que é o mais legal. Esse sinal aqui, ele é sempre negativo, porque isso aqui é um R, que é um número positivo, isso aqui é um θ ponto ao quadrado, que também é um número positivo. Então, esse cara aí, ele sempre aponta para dentro. Menos R θ ponto ao quadrado. Né? Então, isso daqui é o que a gente chama da componente normal. Desculpa, tangencial, perdão. E isso daqui é o que a gente chama da aceleração centrípeta. Então, essa é a famosa aceleração centrípeta que vocês devem ter visto lá no ensino médio. Né? Então, o movimento circular,
um livro onde explica trabalhar com isso, Renan? Posso? Posso sim. No fundo, o Tipler, o Moisés, ambos vão fazer essa discussão aqui em todo detalhe. Então, olha só, a aceleração centrípeta, ela sempre aponta para dentro, né? Sempre aponta para dentro. Esse é o ponto que a gente tem que lembrar. Né? Por outro lado, a aceleração tangencial, ela pode apontar tanto para cá quanto para cá, porque ela depende do sinal de θ ponto. Então, a tangencial depende do sinal de θ ponto. Desculpa, de θ dois pontos. Que pode ser positivo ou negativo. Então, o que é interessante disso daqui, tem vários aspectos, né? No ensino médio, vocês provavelmente estudaram só o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, θ de t era ômega-t mais θ0. Então, o θ ponto era igual a ômega e, portanto, o θ dois pontos era igual a zero. Né? Ou seja, esse cara aqui é igual a zero. E aí, nesse caso, o vetor aceleração é menos r, θ ponto ao quadrado, PR. Ou seja, apenas centrípeta. Isso, Raul, pode pensar dessa forma também. Ou seja, você tem duas direções perpendiculares entre si, no qual a gente expressa o vetor de aceleração. A gente só não diria que essas componentes são a base, né, Raul? No sentido que, em geral, os vetores de base são ortonormais. Então, os vetores de base em si são o Eθ e o ER. Essas são as bases, né? E a gente está expressando esse vetor de aceleração nessa base. Ok? Então, vocês veem que, no caso do movimento circular uniforme, não tem componente tangencial. A aceleração só aponta para dentro. Mas, no movimento que é circular acelerado, aí você tem agora as duas componentes. Então, Laura, essa é uma boa pergunta. O movimento espiral, a espiral pura, ela vai ser um pouco parecida, porque a espiral pura ela é como se fosse um círculo que está saindo do plano, né? Mas, em geral, o vetor aceleração vai ter outras componentes. Aí, realmente, tem que calcular. Esse tipo de conta não é sempre assim, muito fácil de fazer. A gente não vai fazer nesse curso. Mas aí o vetor velocidade e vetor aceleração, eles vão apontar em diferentes sentidos. Ou seja, pode ser bem mais complicado. Mas você sempre vai ter, mesmo no movimento espiral, você sempre vai ter essa componente centrípeta. Então, o que é importante é que a componente centrípeta sempre está presente, né? A gente pode pensar na componente centrípeta, ela é uma espécie de aceleração necessária para manter a partícula girando em torno do círculo. A gente não falou ainda como, né, como eu mencionei lá no começo da aula, a gente não falou ainda como que se gera um movimento circular, né? Que tipo de mecanismos produzem o movimento circular, se é a órbita de um planeta ou se é o trilho de um carrinho, etc. Mas o que é importante é que para que haja movimento circular, tem que ter uma aceleração centrípeta. Ela é um requisito para que haja um movimento circular. Inclusive, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir mais aqui, ó. Lembra que, como a velocidade em módulo ela era r vezes θ ponto, a gente pode escrever a aceleração centrípeta da seguinte forma. Então, eu vou primeiro copiar aqui a aceleração tangencial. E, ó, agora a gente vai escrever essa cara aqui, ó, r θ ponto ao quadrado. A gente pode escrever da seguinte forma. A gente pode colocar o θ ponto como sendo v sobre r. E com isso daqui vai ficar menos v ao quadrado sobre r na direção ER.
Então, esse daqui é o termo que vocês provavelmente estão acostumados, né? Esse daqui é o termo lá que vocês devem lembrar desde o do ensino médio, menos v ao quadrado sobre r. Tá? E você vê que isso aqui é zero, ele é zero, se e só se a velocidade igual a zero. Né? Ou seja, a aceleração centrípeta só se anula quando a velocidade em si ela é estritamente igual a zero. Né? Ou seja, se a partícula está parada. Se ela está parada, não tem aceleração centrípeta. Qualquer movimento circular, não importa qual seja, ele vai ter uma aceleração centrípeta associada a ele. Beleza, pessoal? Então, vamos só recapitular um pouco o que a gente viu nessa aula. Tá? A gente viu que o movimento circular ele é definido em termos de dois versores básicos. Tá? Que é esse versor ER e esse versor Eθ. No movimento circular, a gente monitora o ângulo da partícula. Então, esse raio é fixo e esse ângulo θ muda no tempo. Então, a equação horária do movimento circular, no fundo, é um θ de t. Eu posso até escrever isso daqui um pouco melhor aqui, né? Ou seja, a equação horária é o versor θ de t, né? É substituído pelo versor θ de t. Então, você pode ter o movimento circular uniformemente acelerado, você pode ter um movimento circular com aceleração louca, não importa. A equação horária, nesse caso, ela é dada por esse número, esse ângulo θ de t. Né? E aí, ao longo desse movimento, a gente tem dois versores que acompanham a nossa partícula. Então, se a partícula está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, a gente sempre tem dois versores que estão acompanhando essa partícula, o ER e o Eθ. São perpendiculares entre si, e dados por esses caras aqui. E o que a gente viu, né, que são os resultados mais importantes, é que o vetor velocidade ele é sempre tangencial à curva. Então, se o círculo está aqui, a velocidade sempre está raspando, né? A velocidade sempre sai raspando a curva aqui, sempre. Isso é a simetria especial do movimento circular. Mas o vetor aceleração, não. O vetor aceleração ele tem uma componente tangencial, mas ele também tem uma componente centrípeta. Então, ele tem as duas componentes aí. Né? Essa é a mensagem, então, que eu queria que vocês lembrassem, tá? Sim, Rafael, ela atua em qualquer ponto, ou seja, isso é uma ótima pergunta, inclusive. Suponha que você tem um movimento que é assim, ó, aqui está Y, então esse aqui é um exemplo. Aqui está X, e aí eu tenho um movimento que é assim, ó. Alguma coisa assim, né? Ou seja, a partícula está vindo aqui, aí ela faz a curva aqui e volta aqui. Então, aqui não vai ter aceleração centrípeta. Assim que ele entrou aqui, você vai ter uma aceleração centrípeta que tem a ver com esse raio aqui, R. Então, você vai ter um raio da curva R aqui, e você vai ter uma aceleração centrípeta atuando naquele ponto. Um outro exemplo legal é o seguinte, ó, gente. Se vocês forem olhar em corrida de carro, vocês vão ver o seguinte. Quer ver? Deixa eu ver como é que eu desenho isso. Espera aí. Tentar fazer um desenho aqui. Vamos ver se dá certo. Imagina que você tem uma corrida de carro aqui, ó. Aí, aqui é uma curva, né? Então, o carro está vindo aqui, é tipo esse cara aqui, né? O carro está vindo aqui e aí ele faz uma curva aqui. Se vocês olharem, um piloto de corrida, ele vai fazer o seguinte, ele nunca vai pegar e fazer essa curva de forma assim, pelo meio da pista, né? Ele nunca vai pegar, tipo, no meio, assim, e só fazer a curva. Ele vai fazer sempre uma coisa do tipo assim, ó. Não sei se eu consigo desenhar aqui, mas... ficou muito ruim meu desenho, deixa eu ver se eu consigo.
Ah, já sei. Nossa, eu tive uma ideia. Vou fazer um desenho incrível aqui, ó. Daqui vai entrar pro hall da fama dos desenhos de física. Vocês vão ver. Ixi, espera aí. Acho que eu achei que consegui, não consegui. Deixa eu ver. Assim. Aí. Um piloto vai sempre fazer uma coisa mais ou menos assim. Ele vai entrar por um lado. A execução falhou um pouco, né, Raul? Eu tentei. Ele vai entrar por um lado e vai fazer uma curva maior do que a outra. Por que vocês acham que ele faz uma coisa assim? Vou escrever em palavras, aí fica mais fácil, né? Vai tangenciando. Não é exatamente isso, Sônia, é um pouco mais geral. Quase, Laura, mas é o contrário, porque o raio fica maior. Ele vai fazer a curva com um raio que fica maior. Né? Por que ele vai fazer com um raio que fica maior? Porque a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Se o raio é maior, eu tenho menos aceleração centrípeta. Né? Ou seja, eu diminuo a aceleração centrípeta. Eu abro a minha curva. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de atrito. A gente vai ver que com isso daqui a gente consegue, o carro consegue também fazer, como é que se diz? Ele consegue fazer a curva com mais velocidade sem derrapar. Isso, a aceleração centrípeta diminui. Eu falei aumenta? Perdão. Se o raio aumenta, a aceleração centrípeta diminui. Exato, Raul, porque se a gente faz, se a aceleração centrípeta é muito grande, você tem que, a velocidade com que você consegue entrar é menor, porque a gente vai ver que a velocidade máxima que o carro consegue entrar sem derrapar tem a ver com a aceleração centrípeta. É mais ou menos essa ideia. Beleza, pessoal? Paramos por aqui. Perguntas? Valeu, gente. Obrigado. Tentem repetir essas contas aqui ao longo do fim de semana. E lembrem-se, façam a lista 1, que segunda-feira a gente vai resolver a lista 1 aqui em sala. Oi, Davi. Eles têm um grupo aí, Davi. O pessoal tem um grupo aí. Já acabou, Beatriz. Hoje a gente acabou mais cedo. Bom fim de semana aí, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Melissa.